Olá, eu sou Ana Cláudia Chandra, do Easy Espiritualidade, um canal co-criado sobre a permissão do Supremo Deus Krishna, para que a gente possa, conjuntamente, falar de espiritualidade de forma simples, absoluta, e sempre trazer temas, né? Como o tema atual é a Bhagavad Gita, e também as pérolas do amor transcendental e bondade como estilo de vida. São leituras meditativas, contemplativas, leituras que nos impulsionam para a evolução da nossa alma. Afinal, eu não sou um corpo, eu sou uma alma. A minha constituição, a minha posição constitucional dentro da transcendência, dentro da espiritualidade, é de alma e não de um corpo. Então, com essa consciência maior, eu vou recobrando a minha consciência que eu não sou um corpo e eu, portanto, não sendo um corpo, eu devo servir a Deus com amor, devoção e gratidão, praticando Bhakti, devoção, e Yoga, união a Deus, nesse processo transcendental. Então, dando continuidade à leitura meditativa, contemplativa, Chandramukha Swami, que é um guru, mestre, professor Swami da ISKCON, Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, escreveu Bondade como Estilo de Vida, e eu estou aqui compartilhando com vocês. E hoje nós vamos falar sobre um tema, além da plataforma relativa, que diz respeito às verdades absolutas e às verdades temporárias. Aquilo que eu falo hoje pode ser verdade ou mentira, e amanhã pode se tornar em outro tipo de verdade, ou uma pseudo-verdade, uma falsa verdade. Então, toda verdade material é relativa. Por quê? Porque a verdadeira verdade absoluta é a Suprema Personalidade de Deus. Então, a Bhagavad Gita, que é um livro sagrado, que é um guia para as nossas almas, a Bhagavad Gita, ela traz verdades absolutas ditadas pelo próprio Krishna, pelo próprio Supremo, dentro da literatura védica, né? Dentro da literatura e dentro da filosofia védica, né? Então, essa verdade material que nós falamos uns para os outros, que nós lemos hoje, lemos amanhã, isso, aquilo outro, de repente ela se dissolve no tempo e aquilo que se descobriu hoje como eureka, uau, amanhã passa a ser algo extremamente esquecido ou deixado no passado. Então, vamos à leitura meditativa. Toda verdade material é relativa e toda verdade espiritual é absoluta. Eu não precisava mais ler nada. Apenas dizer que toda verdade espiritual ela é absoluta, porque ela vem de fontes seguras, fontes autorizadas, né? Materialmente falando, o que hoje é verdade, amanhã pode deixar de ser. E coisas que se aplicam a uns podem não se aplicar a outros. As verdades que se baseiam no corpo são relativas, já que em certo momento o corpo não existia e em algum momento deixará de existir. Então, este corpo que acopla a minha alma, daqui a pouco não vai mais existir neste planeta terreno, né? Porque ele vai ficando velhinho, ele vai ficando mais problemático, cheio de doenças e por aí se vai, né? Deus nos livre que não. E vai chegar um certo momento que esse corpo não vai mais funcionar, então ele vai sumir, ele vai embora, ele vai para debaixo da terra, né? Desculpa aqui a palavra direta, né? Então ele vai deixar de existir. Então o corpo não é uma verdade eterna, ele é uma verdade absoluta, ele é uma verdade relativa, ele é relativo ao tempo. Então o que é verdade absoluta olhando para mim e a você que me escuta? É a minha alma que é eterna, que é criada pelo Supremo. Então a minha alma ela é eterna, ela é simplesmente Satchitananda. Ela é cheia de eternidade, conhecimento e bem-aventurança. Filha de Satchitananda Vrigaha, que é o próprio Supremo Krishna, que é cheio de eternidade, conhecimento e bem-aventurança infinita. Né? Nas escrituras sagradas da filosofia védica se fala que nós somos parecidos em qualidades com Deus, mas em quantidade somos diferentes. Né? Uma pessoa, por exemplo, em relação ao seu filho, é pai, mas em relação ao seu pai é filho. Olha só, ela pode ser amiga de um e inimiga de outro, patroa de um e empregado de outro, controladora de um e controlada pelo outro. Isso são as verdades relativas.
Por isso, o início do Vedanta Sutra, que é a própria filosofia védica, chamada de Vedanta Sutra, as pérolas do Vedanta, é marcado pela seguinte orientação: vá além dessas verdades relativas, que hoje são verdades e amanhã deixarão de ser. E busca o Brahman, ou seja, a parte espiritual, de ser e reconhecer que nós somos alma, Brahman, o espírito, aquilo que é sempre verdade para todos e em qualquer lugar. Somos almas eternas, com corpos relativamente perecíveis. E o que é esse Brahman? Então, Chandramukha Swami, ele explica aqui. Ele é o verdadeiro eu, a natureza absoluta, que independentemente da cobertura do corpo, da circunstância e do lugar ou do tempo, permanece inalterável. Então, Brahman, ele permanece inalterável porque ele é a própria alma, né? Brahman, a alma não nascida, primordial e sempre existente. Então, na filosofia védica, nas pérolas do Vedanta, da filosofia védica, chama-se Brahman, né? E um dos sintomas de quem o realiza é que ele convive muito bem com as pessoas diferentes, ou seja, nós somos almas em corpos diferentes. Então, nós temos que respeitar esses corpos diferentes, né? Porque, do ponto de vista espiritual, todos são absolutamente iguais, porque todos somos alminhas de Deus. Enquanto, do ponto de vista material, somos completamente diferentes. De qualquer modo, todos aspiram às mesmas três coisas: eternidade, sat, conhecimento, sit, e bem-aventurança Ananda, sat, chit e Ananda, como eu já falei. Né? Essas três aspirações, sat, chit e Ananda, são atributos do próprio eu, da própria alma. De qualquer modo, para acessá-las, a dedicação aos estudos espirituais é fundamentalmente valiosa. Precisamos estudar a espiritualidade, minha gente. É uma extraordinária forma de exercitarmos e dilatarmos a nossa inteligência e obtermos as percepções mais elevadas. Embora seja essencial o conhecimento transcendental, aquele conhecimento que transcende a matéria, não é precioso em si mesmo. Por quê? Somente quando ele se converte em ferramenta capaz de ajudar o indivíduo a se libertar dos seus condicionamentos materiais, é que esse conhecimento ganha valor especial. Então, a partir do momento que eu estou ouvindo aqui, eu estou estudando, eu estou prestando atenção, eu estou meditando sobre esse tema que está sendo falado, eu estou usando essa ferramenta para o meu bem-estar e para a minha evolução. Imprimir um significado místico à nossa vida e, com isso, renascer sobre a luz da liberdade absoluta, que é a liberdade espiritual. Portanto, superior ao nível intelectual ou está ao nível espiritual. Então, espiritualmente, uma pessoa pode não ter um tostão no bolso, mas ela pode ser sábia espiritualmente. Enquanto aquela que tem milhões, trilhões e quatrilhões de dinheiro na sua conta bancária, ela pode ser um ser vazio, destituído dessa inteligência espiritual, porque não trabalha com essa inteligência espiritual, mas sim com a inteligência material de ficar condicionada às coisas, né? E assim, a gente precisa aplicar o que a gente aprende nesse conhecimento espiritual, né? Para que nós possamos transformar nossa vida. E é somente nessa plataforma espiritual, que é a verdadeira plataforma, que podemos saborear Ananda, as bem-aventuranças de Deus em nossas vidas. Poxa vida, as Anandas são totalmente diferentes dessas felicidades terrenas que sempre têm fim. Quando a gente está em Ananda, nessa felicidade a Deus, ela é eterna. A gente vai trabalhando, quanto mais Ananda, melhor, porque eu estou em contato direto com o Criador, com o Supremo, com Deus, com Krishna, com Buda, lá, Jeová, Oxalá, como você queira chamar. Essa Ananda é a felicidade em Deus, né? E é o néctar da bem-aventurança dentro do nosso coração. A nossa relação com a água pode nos ajudar a entender a diferença entre a plataforma intelectual material e a espiritual. Se misturarmos hidrogênio com oxigênio em certa quantidade, podemos obter a água, sem uma combinação química, né? E efetivamente obter esse precioso líquido, mas isso não será suficiente para saciar nossa sede. Somente bebendo a água é que nossa experiência se completará. Então, vamos beber dessa água transcendental, essa água da filosofia védica, essa água da filosofia espiritual que traz essa transcendência. Bebendo desta água, a nossa experiência vai ficar completa. E assim, de forma semelhante, como podemos visitar um restaurante, que todo mundo faz isso, vai a um restaurante, e gastarmos horas lendo cuidadosamente o cardápio para escolher um prato, enquanto imaginamos os sabores destas diversas iguarias. Da mesma forma, precisamos
prestar atenção nessa nossa experiência transcendental para que a gente possa saborear esse néctar infinito, porque quando a gente come algo no restaurante, terminou, pagou a conta, acabou o prazer. Mas esse néctar, esse doce, esse êxtase dessa bem-aventurança em Deus, desse Ananda, bem-aventurança em Deus, ele é infinito, né? Então, quando a gente não come, a gente não pratica essa comida espiritual, a gente não saboreia esse alimento espiritual, a gente vai ficar gastando tempos, lendo esse cardápio e pensando como é que eu vou saciar minha fome, porque essa fome, ela não é essa fome material, mas sim essa fome espiritual. Por isso que a gente se sacia de tantas coisas materiais aqui na Terra, nós ainda nos sentimos vazios e incompletos. Por quê? Porque as coisas materiais têm fim. Tristeza não tem fim, felicidade sim, já foi uma grande música cantada pelo grande poeta. Então, assim, em nossas vidas materiais, o vazio ele vai estar sempre existindo, porque o vazio espiritual, ele é a chave mestra, o vazio espiritual não. A transcendência espiritual, o alimento espiritual, ele será arraigado e preenchido dentro desse vazio interior do nosso coração, porque o nosso coração ele só pode ser preenchido pelas bem-aventuranças de Deus, pelo amor a Deus, pelo amor praticado em Bhakti Yoga, Yoga da devoção e gratidão, esse amor do dia a dia, e tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu dou para Deus, eu ofereço minha vida em oferenda a Deus, eu estou aqui fazendo essa leitura meditativa, oferecendo a Deus, para que Deus fique satisfeito com até o minúsculo trabalho que eu posso fazer no dia de hoje, em outros dias melhores, e eu posso ofertar a Deus para que Deus se satisfaça, porque querer satisfazer os seres humanos, você vai estar sempre se decepcionando. Preste atenção ao seu redor. Então, a verdadeira Satchitananda, a eternidade, conhecimento e bem-aventurança da nossa alma, Brahman, é que é a verdadeira felicidade em Deus, e não o corpo nas coisas materiais. É só prestar atenção, refletir, praticar, e aí verás os resultados. Com gratidão, eu encerro mais um dia de bondade como estilo de vida e sua divina graça Chandramukha Swami, da sociedade ISKCON, a consciência de Krishna, a consciência de Deus praticada no dia a dia. Gratidão.